Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 231, e bem-vindo. Souta abriu os olhos amplamente quando viu o grupo de monstros atrás dele. Ele ficou horrorizado com a cena em que todos estavam acima da segunda evolução. Ele inconscientemente engoliu em seco enquanto olhava para os vários monstros à sua frente. Mas os dois monstros na sua frente o deixaram sem esperança. Os dois monstros eram o Goblin Executor e o Troll Soberano. Ambos eram monstros de quinta evolução. No jogo, um monstro de quinta evolução estava no nível 80+. Era um inimigo e aliado extremamente poderoso. Um pesadelo aos olhos dos humanos e demis. Eles poderiam facilmente arrasar uma cidade por conta própria. De volta ao jogo, quando Souta ainda era Bland, ele poderia lutar e derrotar um monstro de quinta evolução em uma luta 1 contra 1 sem nenhum problema. Ele poderia terminar a luta em apenas alguns minutos. Claro, isso se seu oponente fosse monstro recém-evoluído. Se fosse um monstro veterano de quinta evolução no nível 90+, Souta teria problemas em lidar com ele. Ele não seria capaz de escapar ileso lutando contra aquele tipo de oponente. E isso se Souta não usasse todo o seu poder. Todos os equipamentos da Souta eram de grau universal, o equipamento de maior qualidade em todo o universo. Algumas pessoas também o chamam de artefatos indestrutíveis. Cada item, equipamento ou arma de grau universal no mundo veio da Era Primordial, a era anterior à Guerra, há 20.000 anos. Desde então, não há registro de que artefatos de grau universal sejam quebrados ou estilhaçados. Na verdade, mesmo se as criaturas de baixo nível lutassem, os artefatos universais sofreriam danos, mas se recuperariam milagrosamente após um dia. Ninguém sabia o motivo. Eles apenas disseram que deve ser algum método secreto perdido da antiga civilização daquela época. Eles até disseram que o grau universal não era o mais alto, mas até agora eles não encontraram nenhum artefato que fosse maior do que os artefatos de grau universal. Falando dos artefatos universais de Souta, todos eles possuem habilidade de equipamento e se Souta os usasse simultaneamente, ele seria capaz de matar um monstro de quinta evolução em um instante. A força do brinco da alma de sangue, o poder das almas. O poder da foice devoradora de carne, a gula. Cada artefato universal possuía grande poder. É por isso que Souta estava empenhado em coletar seus equipamentos de quando tudo era um jogo. Ele ganharia um poder incomparável assim que conseguisse controlar seu conjunto de equipamentos. Não, alguém inferior aos deuses seria capaz de lutar com ele naquele momento, embora ele tivesse um nível baixo. De volta ao momento, o suor se formou em sua testa quando ele viu dois monstros de quinta evolução. O Goblin Executor e o Troll Soberano. Não me diga. Eles são a causa daquele terremoto. Souta disse interiormente. Ele não se atreveu a emitir um único som ou mover-se 1 centímetro de sua posição. Ele sabia muito bem que estava em uma situação muito perigosa. Os dois monstros da quinta evolução têm alguns ferimentos em seus corpos. Seu sangue estava pingando no chão de suas feridas. Com isso, Souta teve certeza de que foram eles que causaram aquele terremoto. Eles ficaram feridos. Sim, estavam feridos e apesar de saber disso, Souta ainda não se atreveu a baixar a guarda. Esses filhos da puta de monstro de quinta evolução eram extremamente poderosos a ponto de matar Souta com apenas um tapa. Não, ele morreria antes que o tapa pousasse em seu corpo. Este nível de monstro podia matar sem esforço um oficial de 6 círculos, então ele não tinha nenhuma chance de derrotá-lo. Mesmo que esses dois monstros estivessem às portas da morte, Souta ainda não seria capaz de fazer nada com eles. Um monstro de quinta evolução era totalmente diferente de um monstro de terceira evolução, ele não poderia de forma alguma feri-los. MMNNN. Yuko choramingou ao lado de Souta enquanto olhava para os monstros.
Ela tinha medo da aura dessas criaturas e Souta podia entender isso. Souta afagou sua cabeça e disse, e não se preocupe. Não vamos morrer neste lugar. Atrás do Goblin Executor e do Troll Soberano estava um grupo de monstros acima da segunda evolução. Souta não seria capaz de derrotar o monstro mais fraco deste grupo. O Goblin Executor deu um passo à frente e olhou para Souta. Seu corpo enorme bloqueou completamente a visão de Souta. Seu corpo de 7 metros ficava na frente de Souta como um pilar forte. Este Goblin não podia mais ser chamado de alto, ele é um gigante de 7 metros, um Goblin Executor. Yuko não conseguia nem alcançar o peito dele se ela se levantasse. Este Goblin tornou-se enorme por causa de sua evolução anterior. Estava relacionado ao fortalecimento do corpo e talvez ele tenha sofrido mutação como ele de alguma forma. Um Goblin Executor normal não era tão grande como este. Um executor normal era apenas um Goblin de 2 metros de altura. Este foi simplesmente excepcional. De volta ao jogo, este Goblin Executor era um Goblin famoso que assolava o campo de batalha quando os demônios chegaram a este lugar. A sombra do Goblin Executor cobriu todo o corpo de Souta. Tudo. O Troll Soberano deu um passo à frente e disse algo ao Goblin Executor. O Goblin Executor respondeu dizendo, não sei, é a ordem do Lorde. Quando Souta ouviu isso, ele entendeu que o Goblin Executor não se importava com ele e Yuko. Parece que o monstro acima dele estava ordenando que ele trouxesse Souta e Yuko. Souta não precisou pensar 2 vezes sobre isso. Ele rapidamente entendeu que de alguma forma chamou a atenção de um Lorde Monstro. Isso significa que ele foi a causa deste incidente. Ele não precisava culpar ninguém. Um efeito borboleta. Algo assim. As chances de sair deste lugar são quase nulas. Souta pensou enquanto olhava para o Goblin Executor. O Troll Soberano olhou para Souta antes de dizer, estou indo agora. Você não vai mais causar problemas em meu território? Quando ele descobriu que o Goblin Executor veio aqui por causa da ordem de um Lorde, ele parou de impedir o Goblin de fazer algo em seu território. Bem, todos os monstros neste mundo respeitaram e seguiram os Lordes Monstros. Mesmo se o Troll tivesse outro Lorde, ele ainda não iria parar o Goblin, pois estava sob a ordem direta de um Lorde. Isso mostra quão poderoso e respeitado é um Lorde Monstro no círculo interno dos monstros. O Troll Soberano saiu sem dizer qualquer bobagem. Souta e Yuko só puderam vê-lo sair. O Goblin Executor apontou o dedo para Souta e disse, você, venha comigo. Ele então se virou sem esperar pela resposta de Souta. Souta suspirou de alívio ao ouvir essas palavras. Ele aprendeu a linguagem inerente dos Goblins quando evoluiu para High-End Goblin, então ele entendeu as palavras do Goblin Executor que falavam tal linguagem. Os monstros da 3ª e 4ª evolução ao redor estavam todos olhando para ele como se ele fosse um animal raro. Eles estavam se perguntando como ele chamou a atenção de seu Lorde. Souta e Yuko apenas seguiram em frente sem se importar com aqueles olhares. Os dois seguiram o Goblin Executor. Apenas um movimento errado e Souta sabia que eles iriam morrer. Apenas um monstro de 3ª evolução foi o suficiente para destruir ele e a Yuko em sua condição atual. E agora, uma dúzia de monstros o cercaram. Souta estava suando muito porque estava muito nervoso. O grupo caminhou por quase 30 minutos nas profundezas da floresta. Souta não conseguia acompanhar o tempo, pois estava muito ocupado olhando para os monstros poderosos ao seu redor. Ele não conseguia ficar tranquilo enquanto estava cercado por esses monstros. Ele estava paranoico. Ele estava em sua condição mais fraca e isso aconteceu de todos os tempos. O Goblin Executor parou na frente de uma árvore de 30 metros de altura. Ele liberou um pouco de sua aura. Souta e Yuko sentiram uma pressão avassaladora na atmosfera só de olhar para a aura do Goblin Executor. Eles não eram o alvo, mas ainda podiam sentir o peso que pressionava seus ombros. Um monstro de 5ª evolução estava realmente em um nível diferente.
Depois de alguns momentos, as raízes da árvore se moveram. Ele abriu um caminho que conduzia ao subsolo. O caminho era tão largo que cabia facilmente o Goblin Executor de 7 metros de altura. Este caminho levou ao local onde reside um Lorde Monstro. Souta engoliu em seco inconscientemente ao olhar para isso. De sua memória, ele lembrou que havia 10 Lordes Monstros nesta floresta. Cada um deles secretamente administrava uma parte da floresta. Ele simplesmente não conseguia se lembrar de quem era o Lorde Monstro que gerencia o Goblin Executor. Vamos lá. O Goblin Executor olhou para Souta e disse. Ele então desceu com passos pesados. Souta e Yuko o seguiram. O lugar subterrâneo era tão profundo que levaram 20 minutos caminhando antes de chegarem a um lugar muito amplo. Bem-vindo ao mundo dos monstros. Souta semicerrou os olhos quando a luz brilhou intensamente. Todo o lugar era como o do Santuário dos Mortos-Vivos. Os cristais no teto brilhavam intensamente e emitiam a vibração solar deste lugar. Todo este lugar era um outro ecossistema enorme que se parece com outro mundo. Diferentes tipos de monstros estavam por toda parte. Capítulo 232 E Lorde Monstro da Destruição. Você entrou em um grande labirinto, a casa de um Lorde Monstro. Um som familiar ecoou na cabeça de Souta. Inúmeros monstros diferentes podiam ser vistos ao redor do lugar. Alguns dos monstros aqui eram espécies raras que dificilmente poderiam ser encontradas na superfície. Souta e Yuko não pararam de se mover enquanto ambos continuavam a seguir o Goblin Executor. Plantas e árvores raras também se espalhavam pelo local. Se humanos e demis conhecessem um lugar como este, eles tentariam colocar as mãos nesses recursos. Frutas e ervas especiais que podiam ser vendidas por dezenas de moedas de platina estavam aqui como uma planta normal. Essas frutas ou ervas podem aumentar a capacidade energética, a força ou a agilidade de uma pessoa. Cada planta tinha seu próprio uso. Algumas plantas podiam ajudar na habilidade de cura de uma pessoa, enquanto outras são venenosas. Este lugar era rico em energia. É por isso que algumas das plantas raras brotaram aqui. Se Souta não estivesse acostumado a ver um baú do tesouro como aquele, então sua ganância o consumiria e criaria um problema neste lugar. Outras pessoas não seriam capazes de controlar sua luxúria e desejo, mas Souta era diferente. Esse nível de tesouro não significava nada para ele. Seu conjunto de equipamentos ainda era incomparável. O tesouro do jogador número 1 do jogo não era uma piada. Sua posse total ultrapassou a de grandes reinos e países. Bem, Souta estaria mentindo se dissesse que não se sente tentado com as coisas que viu aqui neste lugar. Essas coisas podiam aumentar sua força, então ele queria colocar as mãos nessas frutas e plantas. Ele e Yuko se beneficiariam muito se pudessem comer essas coisas livremente como outros monstros neste lugar. Os monstros ao redor pararam o que estavam fazendo enquanto olhavam na direção de Souta. Eles estavam conversando, mas Souta não conseguia entendê-los. Linguagem de Goblin era a única linguagem que ele conhecia. Ele não cresceu neste lugar, então ele ignorava o mundo dos monstros. Souta balançou a cabeça e removeu aqueles pensamentos desnecessários de sua mente. Ele iria encontrar um Lorde Monstro, então ele deveria se preparar. Se ele irritar um Lorde Monstro, ele deveria se despedir de sua vida. Este lugar era tão grande que levaram mais 20 minutos de caminhada antes de chegarem a um enorme castelo. Estamos aqui. Você vai encontrar nosso Lorde. O Goblin Executor disse em um tom de aviso. Gulp. Souta engoliu em seco ao acenar com a cabeça. Ele estendeu a mão e deu um tapinha em Yuko, dizendo para ela não se preocupar. Eu não vou deixar você morrer aqui neste lugar. Souta e Yuko entraram na estrutura semelhante a um castelo. Eles estavam parados na frente de uma enorme porta dourada requintada. A porta se abriu sozinha e os dois entraram na sala após ouvirem alguém dizer, entre. Essas duas palavras eram perfeitas. Continha algum tipo de poder que o acalmou.
Souta e Yuko naturalmente moveram os pés e entraram na sala como se estivessem acostumadas a entrar nesta sala. Não, algum poder estranho os estava empurrando para dentro da sala. Souta abriu os olhos e olhou tudo. O teto que entrou em sua visão era muito alto e muito largo. As paredes eram predominantemente brancas com decorações e destaques dourados. O tapete vermelho descia até o centro da sala. Em torno dele havia monstros poderosos acima da terceira evolução. No trono, no centro da sala, havia uma figura. Era a figura de uma menininha com longos cabelos castanhos amarrados em fios de cabelo. Seus 2 olhos reptilianos estavam observando os movimentos de Souta. Há um leve sorriso em seu rosto que mostrou suas presas afiadas. Uma joia de cor azul estava incrustada no centro de sua testa. Ao lado da gema de cor azul havia um par de pequenos chifres pretos. As orelhas da menina eram como as orelhas de uma raposa. Pode-se ver escamas abaixo de seus olhos. A menina não era uma pessoa comum. Suas figuras mostravam que ela era uma demi, mas suas feições mostravam o contrário. Especialmente, a gema em sua testa e no centro de seu peito. A gema não era outra senão o famoso orbe de monstros. A menina estava usando uma armadura reveladora que cobria suas partes íntimas. A armadura preta com decoração prateada que parece um dragão cobria as partes do corpo. Souta arregalou os olhos ao ver a aparência da garotinha que estava sentada no trono. Memórias do jogo inundaram sua mente inteira. Ele relembrou os eventos que aconteceram no jogo relacionados ao personagem à sua frente. Um dos Lordes Monstros mais famosos. O Lorde Monstro mais ativo e distinto do jogo era essa garotinha. Raesha, o Lorde Monstro da Destruição, a Rainha da Destruição. Um dos Lordes Monstros mais poderosos em toda a Floresta da Luz Eterna. Havia 10 Lordes Monstros na Floresta da Luz Eterna e Raesha estava entre os 3 primeiros em termos de habilidade de luta de todos os Lordes Monstros neste lugar. Um Lorde Monstro raramente se envolvia nos assuntos de humanos e demis. Mas Raesha era diferente de outros Lordes Monstros. Em tempos caóticos, ela trouxe sua força e lutou contra os demônios até a paralisação. Ela até lutou contra um dos 10 mandamentos da vontade de Deus. Souta podia se lembrar claramente de quando ela lutou com um mandamento em uma batalha 1 vs 1. Essa batalha abalou todo o continente enquanto os humanos e os demis mais uma vez entendiam o poder de um temível Lorde Monstro. Mas mesmo assim, ela ainda não conseguiu derrotar os mandamentos da vontade de Deus. Os Lordes Monstros eram deuses e divindades para os monstros. Eles estavam no mesmo nível. Eles eram a contrapartida dos deuses e divindades deste mundo. E os mandamentos estavam no nível de deuses e divindades. A batalha entre um mandamento e Raesha foi tão violenta que destruiu vários países deste continente. Foi uma das lutas memoráveis de toda a história do jogo. Souta não conseguiria esquecer aquela cena. Mesmo com seu poder total naquela época não tinha certeza se ele poderia lutar com ela em condições iguais. Você realmente parece um demi. Raesha exclamou assim que viu seu rosto. Sua estrutura facial não se parece com nenhum goblin corruptor. Claro, o rosto de Souta parecia aquele que ele teve no passado quando ainda era humano. Era diferente dos goblins neste lugar. A única semelhança era que a cor de sua pele era verde escuro. Se ele mudasse seu tom de pele, Souta até mesmo duvidaria que ele fosse um goblin. Raesha se levantou e flutuou em direção a ele. Ela parou na frente dele enquanto olhava diretamente em seus olhos. Você pode ser capaz de enganar os humanos e demis, mas nunca será capaz de enganar um monstro de nível superior como eu. Eu posso sentir a linhagem que está fluindo em suas veias. A linhagem de um goblin. Você nunca será capaz de esconder isso. Um nível mais alto de monstro era sensível a outros monstros. Eles poderiam facilmente adivinhar o nível de evolução de outros monstros e tipos de espécies com apenas um único olhar. Souta não disse nada enquanto deixava a outra parte fazer o que ela queria.
Ainda não é hora de negociar com ela. Desde que você entrou nesta floresta você já despertou meu interesse. Eu vi um monstro vivendo com humanos e demis como se ele fosse um deles. Eu tenho muito tempo então me ocupei observando aquele certo monstro. Raesha disse enquanto voltava para seu trono. Você sabe o que eu encontrei. Aquele monstro está realmente vivendo com humanos e se tornando um deles. As pessoas ao redor dele não tinham ideia de que ele era um monstro. Que aberração! Souta sabia que ela estava falando sobre ele. Não havia um monstro vivendo com humanos e se tornando um deles, exceto por ele. Ele até conhecia a linguagem dos humanos e dos demis. Estou curioso por que um goblin como você viveria com humanos e demis. Eu quero saber o que está em sua mente. Você pode satisfazer minha curiosidade? Raesha sorriu ao perguntar a Souta em um tom mostrando que ela não o deixaria sair deste lugar se ela não estivesse satisfeita com sua resposta. Eu não sei. Eu só moro com eles. Os outros goblins da minha tribo morreram então eu fui com humanos e demis. Eu tentei aprender a linguagem deles para poder conversar com eles. Tudo é para minha sobrevivência. Souta respondeu a ela com uma expressão séria. Claro, ele estava mentindo para ela. Ele não diria que foi um humano em sua vida passada, por isso tentou viver com eles. Ele não diria que aprendeu a linguagem dos humanos e dos goblins com a ajuda do sistema. Capítulo 233 E me impressione. Mostre-me o que você aprendeu no país dos humanos e demis. Você não sabe. Raesha franziu a testa enquanto olhava para ele. Depois de um tempo, um sorriso apareceu em seu rosto e ela disse: Conte-me o que você experimentou no país dos humanos e demis. Quero ouvir histórias sobre eles. Souta deu um suspiro de alívio ao descobrir que a atitude de Raesha ainda era a mesma do jogo. Ele sabia o que deveria fazer para deixar este lugar. Ele só precisava ter cuidado com seu próximo movimento. Afinal, ele não quer morrer neste lugar. Ele narrou lentamente o que experimentou para Raesha. Da parte em que conheceu Time até o momento em que chegou ao Império Eterno. Souta pacientemente contou a ela o que experimentou. Ele apenas deixou algumas coisas de sua história, como seu sistema. E Raesha ouviu sua história com interesse nos olhos dela. A história de um monstro vivendo em reinos humanos era muito interessante. Souta foi o primeiro monstro que ela conheceu que vivia entre humanos e demis sem ser considerado um monstro. Bem, a aparência de Souta era um grande fator para os humanos e os demis não pensarem nele como um monstro. Suas estruturas faciais se assemelhavam mais a um humano do que a um goblin. Sua aparência não importará uma vez que ele tenha evoluído para a terceira evolução. Ele não seria capaz de esconder seu Feron para sempre. Humanos poderosos e sensíveis seriam capazes de detectá-lo uma vez que ele tivesse Feron em seu corpo. Demorou mais de 2 horas antes que Souta terminasse sua narrativa. Ele até contou os detalhes de sua aventura para Raesha. Ele contou tudo a ela sobre sua jornada. Então você está dizendo que é forte, mas eu não vejo isso. Raesha perguntou enquanto olhava para Souta. Ela inclinou levemente a cabeça porque estava confusa. Ela não conseguia entender por que Souta disse que ele era forte, embora ela não pudesse sentir nada dele. Claro, para você eu sou fraco, disse Souta enquanto encolhia os ombros com uma expressão impotente. Não importa o quão poderosa seja uma segunda evolução, ela ainda era fraca em comparação com um Lorde Monstro. Mesmo que Souta estivesse no 4º estágio de evolução, ele ainda era um inseto na frente de Raesha. Não há muita diferença entre a segunda evolução e a 4ª evolução para ela. Ela poderia facilmente esmagar todos eles. Mas, entre os monstros de segunda evolução neste lugar, eu acho que ninguém seria capaz de me derrotar. Souta disse com confiança enquanto olhava para a reação dela. Você está tão confiante. Se o que você me disse for verdade, então você realmente possui algumas habilidades.
Você tem o corpo de um monstro que pode evoluir e você também tem as habilidades de humanos e demis. Raesha disse enquanto um leve sorriso apareceu em seu rosto. Ela apoiou o queixo na mão antes de adicionar: deixe-me ver o quão forte é um monstro que está vivendo com humanos e demis. Pelo que pude ver, esses monstros são todos fracos. Ela estava falando sobre os monstros que se submetem a domadores. Nenhum domador conseguiu possuir um Lorde Monstro na história, então para ela, aqueles monstros eram todos fracos. Tudo estava fraco abaixo de um Lorde Monstro. Mesmo o Domador Divino no jogo não possuía nenhum Lorde Monstro. O Domador Divino possuía apenas vários monstros de quinta evolução. Bem, a Hidra de 9 cabeças que Solta tinha no jogo também era um monstro da quinta evolução. Era apenas um monstro de quarta evolução no início, mas a Hidra evoluiu ao longo de sua jornada. E se eu domesticar um Lorde Monstro desta vez? Uma pergunta entrou na mente de Solta enquanto olhava para Raesha. Talvez ele pudesse deixar Yuko evoluir para um Lorde Monstro, mas o problema era que ele não tinha muito conhecimento sobre Domador. Pelo menos, ele tinha experiência em evoluir seu animal de estimação para o quinto estágio de evolução do jogo. Ele balançou a cabeça e colocou esses pensamentos no fundo de sua mente. Não adianta pensar em coisas que ele não seria capaz de alcançar com sua força atual. Estou extremamente confiante nas minhas habilidades e experiência de luta, disse Solta a ela. Ele estava confiante de que poderia facilmente derrotar um monstro normal de segunda evolução, mas para aqueles raros e poderosos monstros de segunda evolução, Solta não tinha certeza se poderia vencer sem se machucar. O risco de lutar contra os monstros deste lugar é enorme. Seu corpo foi aprimorado ao limite usando os recursos deste lugar, então eles eram muito mais fortes do que os monstros na superfície. Vejo que você está confiante em sua força. Humanos e demis são confiantes e arrogantes. Eles influenciaram você a ter o mesmo tipo de atitude. Raesha falou lentamente enquanto tirava os olhos de Solta e olhava para os monstros atrás dele. Chame os monstros de segunda evolução mais forte. Vou criar um banquete de luta para animar nossas vidas chatas. Um monstro de quarta evolução curvou-se e acenou com a cabeça para suas palavras. Solta respirou fundo porque sabia que precisava satisfazer a curiosidade de Raesha. Ele olhou em volta e disse: tudo bem, lutarei com qualquer um, mas não acho que serei capaz de mostrar a você minha verdadeira força com minha condição atual. Oh, certo? Com sua história, você danificou sua reserva de mana ao tomar uma poção de monstro. Raesha exclamou ao recordar sua história. Isso é o que você ganha pegando emprestado o poder do Feron quando seu corpo não deveria ter esse tipo de poder. Você sabe que é muito cedo para um monstro de segunda evolução ter o Feron, então por que pegá-lo quando você já conhece seu efeito? Bem, devido a certas circunstâncias, fui forçado a aceitá-lo. Eu disse a você antes que não quero morrer. Portanto, este é apenas um pequeno preço para eu sobreviver àquela calamidade. Solta respondeu a ela com uma expressão séria. Ele não estava mentindo para ela toda vez que contava a sua experiência. Ha, que cara engraçado temos aqui. Raesha de repente riu alto enquanto segurava seu estômago. Não minta para mim. Você se apegou a esses humanos e demis. Você lutou para protegê-los, não para se proteger. Pela sua história, eu pude sentir que você é próximo deles. Você pode escapar facilmente, mas não o fez. Você sabe bem no fundo por que lutou contra aquelas pessoas. Solta inclinou a cabeça em confusão quando ouviu suas palavras. Ele realmente poderia evitar essas lutas, mas não o fez. Ele lutou e assumiu o risco por causa das recompensas da missão. Isso é o que ele pensava o tempo todo, mas parece que ele foi crescendo apegado à sua vida na Cidade Ladros. Ele não entendeu a princípio, mas ficou feliz quando descobriu que seus colegas estavam bem depois daquela batalha feroz. Solta olhou para a palma da mão e pensou: eu realmente lutei para protegê-los? Proteger? Não sou adequado para esse tipo de coisa.
Ainda prefiro demolir as pessoas que ficarem no meu caminho. Aceite isso, um monstro como você quer viver junto com humanos e demis. Bem no fundo de si mesmo, você deve querer se tornar um humano ou um demi como eles para que nenhum problema ocorra em relação à sua verdadeira identidade. Raesha disse com um leve sorriso no rosto enquanto olhava para a expressão de Souta. Não, eu simplesmente achei que era muito inconveniente viver como um monstro no país dos humanos e dos demi. Você sabe, eu precisava cuidar dos meus movimentos o tempo todo para que ninguém pudesse descobrir que eu sou um monstro. Souta acenou com a cabeça, encolheu os ombros e abriu a palma da mão. Ele ainda rejeitou os pensamentos de que lutou pelo bem de outras pessoas. Vejo que você não pode aceitar isso, e Raesha disse em um tom profundo enquanto olhava diretamente para os olhos dele. Ela então balançou a cabeça e disse, bem, não importa, porque você vai entender o que estou dizendo algum dia no futuro. Eu vou entender isso algum dia. Souta murmurou em voz baixa enquanto virava levemente a cabeça e olhava para Yuko, que estava silenciosa atrás dele. Parece que ela está seguindo suas ordens. A porta atrás dele se abriu e um monstro de quarta evolução entrou na sala. O monstro baixou a cabeça e disse, minha lorde, eu já chamei todos de monstros de segunda evolução. Eles são os monstros mais fortes deste lugar. Entendo. Bom trabalho. Raesha sorriu e se levantou depois de ouvir o relato de seu assunto. Ela olhou para Souta e disse, eles estão aqui. Vou lhe dar uma chance de se mostrar na frente de um Lorde Monstro. Me impressione. Mostre-me o que você aprendeu no país dos humanos e demis. Sua voz não conseguia esconder a emoção em seu tom. Ela realmente queria ver alguma ação vindo de uma variável desconhecida como Souta. Vamos. É hora de assistir algumas coisas interessantes depois de muito tempo. Raesha então passou por Souta e saiu da sala deixando aquelas palavras. Souta olhou para ela e suspirou. Ele então respirou fundo e murmurou, acho que não tenho escolha a não ser derrotar cada monstro deste lugar. Vou deixá-los ver o poder de um mago de batalha. Conto com você, Yuko. Capítulo 234, Restauração. Souta seguiu Raesha com Yuko atrás dele. Ele não tinha mana, então contará com a mana de Yuko. Ele tinha a habilidade ressonância com o animal de estimação para que pudesse pegar emprestado a mana de Yuko e seus sentidos. Era uma habilidade de domador que poderia deixá-lo combinar sua força com a dela. Se Souta subir o nível dessa habilidade, ele poderá pegar emprestado os atributos dela e adicioná-los aos seus depois de um certo ponto. Mesmo que a reserva de mana de Yuko não fosse grande como a sua, ainda era o suficiente para lançar algumas dezenas de feitiços. Souta e Yuko saíram e viram Raesha parado na frente de inúmeros monstros diferentes. Há mais de 1 milhão de monstros sob o governo de Raesha. Souta pensou enquanto se lembrava de como sua força lutou contra os demônios que invadiram este lugar. Essa força foi suficiente para invadir um grande país como o Reino Hebrei. Cada exército de um Lorde Monstro pode rivalizar com os de um país enorme e esta foi uma das razões pelas quais ninguém se atreveu a provocar um Lorde Monstro. Mas o problema era que o monstro mais poderoso não vivia na Floresta da Luz Eterna e, em vez disso, eles podiam ser encontrados na infame Floresta Negra, a maior floresta de todo o continente. Também é uma das áreas proibidas do continente. Monstros poderosos e cruéis vivem na Floresta Negra. De acordo com o fundador da Guilda dos Aventureiros, o número de Lordes Monstro naquele lugar excedia o número do Lordes Monstro na Floresta da Luz Eterna. Monstros de terceira e quarta evolução podem ser encontrados em qualquer lugar naquela floresta. Se um aventureiro não possuísse o poder de um rank S, então eles não seriam capazes de durar tanto tempo naquele lugar cheio de monstros. Claro, essa informação não foi divulgada ao público. No passado, incontáveis países humanos e demis tentaram forçar seu caminho para aquela floresta, mas ninguém conseguiu possuí-la. Esses países foram aniquilados em uma única noite por um monstro desconhecido. Vou montar uma arena onde você vai lutar contra o Goblin Corruptor aqui.
Raesha disse a seus súditos enquanto apontava para Solta, que acabará de sair do castelo. Eu recompensarei qualquer um que conseguiu derrotá-lo, então tentem o seu melhor para mostrar a ele seus poderes. Tente o seu melhor para me impressionar e eu realizarei um de seus desejos dentro do limite da minha força. Todos os monstros na vista olharam para Solta. Eles observaram esse goblin corruptor desconhecido. Esta foi a primeira vez que o viram neste lugar, então eles não estavam familiarizados com ele. Além disso, este goblin corruptor desconhecido saiu do castelo de seu lorde. Parece que seu lorde era próximo a este goblin. Eu estou incluído nisso? Solta perguntou enquanto apontava para o nariz. Raesha olhou para ele e acenou com a cabeça, sim, você está incluído. Se você derrotar todos os desafiantes com sucesso, então eu cumprirei um de seus desejos. Então, você tem um plano de me deixar ir? Solta perguntou a ela. Não, Raesha disse sem hesitação. Entendo, e Solta acenou com a cabeça e virou a cabeça para os monstros antes de dizer, então, meu desejo é deixar este lugar. Eu quero que você me deixe ir deste lugar em segurança depois que eu derrotar todos os desafios. Tem certeza que quer deixar este lugar? Este é um paraíso para monstros. Nenhum humano ou demi será capaz de caçar monstros neste lugar. Todos os monstros sob minha proteção estão seguros neste lugar. Raesha disse a ele em um tom profundo. Você deve saber que seus amigos humanos e demis um dia descobrirão sua verdadeira identidade. Você será caçado por seu país. Você pode esquecê-los e ficar neste lugar. Ais. Acho que você não seria capaz de entender, mesmo se eu disser. Eu disse antes que estou fazendo isso pela minha sobrevivência, mas não é tudo. Estou fazendo isso para me fortalecer. Eu não quero ficar neste lugar onde minha segurança está garantida. Eu não ficaria mais forte e quero experimentar a verdadeira natureza deste mundo com minhas próprias mãos. Isso é tudo e um dia me tornarei um Lorde Monstro como você. Solta disse enquanto olhava para suas próprias mãos. É verdade que este lugar era seguro, mas isso só até a versão 1 terminar. Os demônios irão atacar este lugar no futuro e se ele não ficar mais forte naquela época, ele se tornará uma bucha de canhão. Há um evento em que Raesha será forçada a lutar contra um mandamento. Ele tem que dizer que este lugar se tornará um campo de batalha no futuro. Ele também não seria capaz de fazer uma missão neste lugar ou caçar monstros se estivesse sob o governo de Raesha. Sua taxa de crescimento diminuiria se isso acontecesse. Mesmo se ele pudesse caçar monstros neste lugar, ele ainda teria dificuldade em desencadear uma missão em um lugar como este. Se ele não obtivesse uma missão, Solta não seria capaz de obter um ponto de habilidade, então sua promoção iria parar em seu estágio atual, Mago de Batalha de Rank 1. Ele não substituiria um curto período de paz por isso. Ele prefere se submeter a uma missão perigosa para que ele possa ficar mais forte. Ele não quer deixar sua vida nas mãos dos outros. Se é isso que você quer, então eu cumprirei. Isso se você derrotá-los com sucesso. Raesha disse enquanto olhava para o rosto de Solta. Ela sentiu uma confiança transbordante vindo de Solta. Ela não conseguia nem entender de onde vinha sua confiança. Ela não zombou dele por dizer que ele se tornará um Lorde Monstro um dia. Incontáveis monstros queriam se tornar um Lorde Monstro, mas apenas alguns monstros conseguiram fazer isso. Ela sabia o quão difícil e quanto tempo leva para se tornar um Lorde Monstro. Ela não tinha ideia naquela época no passado que ela se tornaria um Lorde Monstro. Ok, vou acreditar em você. Solta assentiu e disse em voz baixa. Ele não precisava duvidar das palavras de um Lorde Monstro. Ela também não tinha motivo para mentir para ele. Monstros eram diferentes de humanos e demis que mentiam o tempo todo. Monstros eram criaturas simplórias. Para eles, a força era tudo. Se um monstro fosse forte, então outros monstros adorariam aquele monstro forte. Se um monstro fosse fraco, o monstro forte o consumiria.
Isso é tudo. Não era tão complicado como nos países humanos e demis, onde as pessoas tramavam umas com as outras. Boom! O chão tremeu e uma arena lentamente se ergueu do solo. As fileiras de monstros se dividiram enquanto cercavam a enorme arena. Souta sentia o Feron ferver na atmosfera movendo-se sem parar. Ele moveu os olhos e viu Raesha acenando com a mão direita. Parece que foi ela quem criou a arena na frente deles. Um Lorde Monstro é realmente insondável. Eu não consigo ver a profundidade de sua força. Ele pensou enquanto olhava para ela. Uma cadeira feita de pedra rara emergiu do chão e Raesha sentou-se nela. Ela então olhou para Souta e disse: Você pode ir agora. Souta acenou com a cabeça e ele moveu os pés. Ele avançou e entrou na arena. Toque! Ele bateu levemente no chão com os pés e descobriu que o palco era feito de pedra de mana sólida e pura. Era difícil porque continha uma enorme quantidade de energia que o fortalecia ao máximo. Então, tudo bem se eu pôr tudo para fora. Souta pensou enquanto passava os olhos pelos monstros de segunda evolução. Ele sabia que eles eram seus oponentes, pois ele também era um monstro de segunda evolução. Raesha não deixaria um monstro de terceira evolução lutar contra ele. Ela não era esse tipo de pessoa. Eles são seus oponentes, disse Raesha enquanto apontava para o grupo de monstros de segunda evolução. Eu estou certo. A boca de Souta se curvou para cima. Ele podia ver e sentir que todos esses monstros de segunda evolução estavam no auge. Eles atingiram seu limite e estavam prestes a evoluir. Ele moveu seus olhos e encontrou os olhos desses monstros. Orc negro, macaco congelado, salamandra de duas caudas, kobold berserk, pombo de asas flamejantes, lobo listrado branco e crocodilo de 3 olhos. Souta podia até ver um goblin corruptor como ele. Todos esses monstros estavam na segunda evolução. Eles estavam no auge e eram poderosos entre os outros monstros de segunda evolução. Ah, certo? Esqueci que você vai me mostrar o poder de um monstro que aprendeu as habilidades dos humanas e Demi. Raesha exclamou e ela desapareceu de sua posição. Ela então reapareceu na frente de Souta. Souta inconscientemente deu um passo para trás quando Raesha apareceu na frente dele. Aqui, e vou consertar sua reserva de mana para que você possa me mostrar todo o seu potencial e me deixar assistir a um show divertido. Raesha estendeu a mão e bateu na testa de Souta com o dedo. Souta sentiu sua energia entrar em seu corpo. Apesar de ser o Feron, seu corpo não rejeitou esta poderosa energia. Significa que Raesha controlou totalmente seu Feron ao ponto que não faria mal a ninguém se ela não quisesse. Assim como Bargan controlou suas chamas. Sua voz. Souta sentiu sua reserva de mana sendo reparada em alta velocidade. A energia começou a se formar e a tomar forma dentro de seu corpo. Depois de 1 minuto, Raesha removeu o dedo da testa. Ela sorriu e voltou para sua cadeira. Ok, estou esperando um bom show. Se você não me impressionar, então enfrentará as consequências. Capítulo 235 E que tal me deixar lutar contra todos eles? Alia estava olhando para a maré de monstros com uma carranca no rosto. Ela estava pensando se o monstro anterior estava conectado a essa maré de monstros. Ela encontrou Brian e o resto quando dezenas de monstros de segunda evolução estavam atacando-os. Ela não hesitou em ajudá-los a afastar aqueles monstros. Foi assim que eles se conheceram. Naquela época, ela não pensou muito sobre isso, mas agora que uma maré de monstros apareceu, ela não pôde deixar de conectar os dois incidentes. Seu império detectou um choque de 2 monstros de quinta evolução. Um choque de 2 monstros poderosos sacudiu uma parte da floresta. É por isso que os monstros mais fracos fugiram com pressa. Ainda acho que há mais nisso. Alia pensou enquanto se virava e entrava no palácio. Seu mordomo a seguiu sem dizer nada. Ela tentará investigar o que realmente aconteceu.
Souta sentiu mana fluir de sua reserva de mana através de seu corpo. Era bom saber que ele tinha mana fluindo em seu corpo. Esse sentimento parece nostálgico. Ele gemeu ao abrir e fechar as palmas das mãos, apreciando a sensação de mana. Mais de 2 semanas se passaram desde que ele danificou sua reserva de mana. Era frustrante quando ele não conseguia nem usar seus feitiços. Ele já esperava que isso acontecesse. Para Raesha, consertar sua reserva de mana era uma coisa simples e não valia nem a pena mencionar. Ela apenas consertou sua reserva de mana para que pudesse assistir a um show divertido. Não há necessidade de se exercitar e ser dramático ao consertar sua reserva de mana. Era uma coisa simples para ela. Ela nem precisava de seus agradecimentos. Um Goblin corruptor que poderia usar mana ainda não era nada ao nível de um Lorde Monstro. Se ela não consertasse sua reserva de mana, como ela poderia assistir todo o poder de um monstro que conhecia habilidades dos humanos e Demi? Uma coisa simples para ela, mas uma grande coisa para mim. Ela nem se importou em consertar minha reserva de mana. Souta não conseguiu evitar um suspiro. Que grande disparidade! Não há necessidade de ser dramático apenas por ela restaurar sua reserva de mana. O capricho de Raesha fixou sua reserva de mana. Tão simples como isso. Ele então balançou a cabeça e focou sua atenção na tarefa à sua frente. Ele estava prestes a dizer algo quando ouviu um som familiar em sua mente. Jin. Missão desencadeada. Batalha de segunda evolução. Derrote todos os monstros de segunda evolução e torne-se vitorioso. Mostre ao mundo que você é o monstro de segunda evolução mais forte. Inigualável em seu nível. Recompensas: em 10.000 experiência, 6 pontos de habilidade e 10 pontos de atributos livre. Que bom momento! Um sorriso se formou no rosto de Souta. Já estava em seus planos se exibir, mas pensar que receberia uma missão neste momento. Isso dá a ele mais motivos para destruir todos os seus oponentes. Além disso, esta é a primeira vez que ele vai usar sua força recém-adquirida. Ele vai mentir dizendo que não estava animado para testar sua força. Na verdade, ele estava ansioso para testar sua força neste momento mais do que qualquer coisa. Esses monstros valem apenas 6 pontos de habilidade. Que pena, isso é bastante decepcionante considerando que eles são os monstros mais fortes de segunda evolução neste lugar, Souta pensou enquanto o sorriso em seu rosto aumentava. Quem quer ir primeiro e lutar contra esse Goblin? Raesha perguntou enquanto olhava para seus subordinados. Os monstros de classificação superior também estavam presentes. Eles estavam curiosos sobre o Goblin de segunda evolução que chamou a atenção de sua Lorde. Todos eles têm a mesma pergunta em suas mentes. Como essa criatura de categoria inferior ganhou o interesse de sua Lorde? Eles queriam encontrar a resposta para esta pergunta. Eu irei primeiro. Um orc negro de 3 metros de altura deu um passo à frente. O orc negro estava segurando uma enorme faca de açougueiro. Ele era um dos orcs de segunda evolução mais fortes deste lugar. Tudo bem. Se você o derrotar, eu realizarei um de seus desejos. Raesha acenou com a cabeça e disse ao orc negro em um tom simples. Ela então virou a cabeça e olhou para um de seus subordinados de alto escalão. Não deixe ninguém morrer na minha arena. Um monstro de 4ª evolução chamado Ancião Treant curvou-se para ela. O Ancião Treant era um monstro poderoso com as características de uma árvore. A única diferença era que um Treant podia sangrar com sangue de cor carmesim como qualquer outro monstro. O Treant deste mundo abalou o conhecimento dos jogadores sobre o Treant. Eles criticaram o desenvolvedor por não se manter fiel ao seu conhecimento do Treant e criaram seu próprio Treant. O que eles não sabiam é que o Treant que conheciam era apenas falso. Souta apenas olhou para o Ancião Treant. Com um monstro desse nível supervisionando a batalha, ele sabia que mesmo se tentasse matar seus oponentes, ele ainda iria falhar por causa deste Ancião Treant.
O orc negro entrou no palco e ficou na frente de Solta. Ele agarrou com força a enorme faca de açougueiro em sua mão. A pressão começou a vazar de seu corpo. Este aqui é um monstro forte. Se eu não tivesse mana, teria problemas em lidar com ele usando minha força física. Solta pensou enquanto observava o orc negro a 10 metros dele. Vocês podem começar a lutarem. Estou ficando entediada aqui. Raesha disse com uma expressão entediada. Boom! Uma aura feroz de repente explodiu do corpo do orc negro. Ele correu em direção a Solta em alta velocidade. Ele estava animado para derrotar Solta e obter o favor de sua lorde. Sua voz. Ele chegou na frente de Solta e balançou a faca de açougueiro na frente de Solta. O ancião Treant que estava assistindo à batalha intensificou seus sentidos. Se Solta não conseguisse bloquear o ataque, ele salvaria Solta. Para ele, um monstro de quarta evolução, o movimento de uma existência inferior era muito lento aos seus olhos. Solta moveu seu corpo para o lado quando a faca de açougueiro passou ao lado dele. Ele o evitou no comprimento do cabelo antes de cerrar o punho e juntar sua mana em seu punho. Bang! Ele deu um soco na lateral do orc negro e isso interrompeu a investida do orc. Este soco foi mais forte do que meu soco normal quando ele adicionou sua mana em seu punho. Eu já tinha esquecido esse sentimento. Socar alguém com mana cobrindo meu punho. Solta murmurou com um sorriso no rosto. Roar! O orc negro rugiu e seus músculos saltaram do corpo. Ele usou sua habilidade de peculiaridade corpo dominante que fortaleceu seus músculos em 3 vezes. Não vai funcionar contra mim, Solta murmurou enquanto o chão ficava preto e os tentáculos se erguiam do solo. Sua voz. Os tentáculos se moveram rapidamente e estrangulou o corpo do orc negro. O orc negro não esperava nada disso. Ele tentou se libertar dos tentáculos ao redor de seu corpo, mas não importava o quanto tentasse, ele não conseguia se desvencilhar. O feitiço de Solta Restrição Sombria pode até mesmo prender um monstro de terceira evolução por alguns segundos, então como um monstro de segunda evolução poderia se libertar desse feitiço facilmente? Você perdeu, Solta disse enquanto os tentáculos ao redor do orc negro se apertavam. Ele então caminhou para frente e parou na frente do orc negro no chão. Ele levantou um dos pés e pisou na cabeça do orc negro. Ele nocauteou o orc negro e olhou para cada monstro de segunda evolução. Oh! Isso não é uma habilidade de peculiaridade ou peculiaridade de um goblin corruptor. Isso é um feitiço dos humanos e Denis. Raesha disse depois de ver os tentáculos negros ao redor do corpo do orc negro. Monstros lutavam usando suas peculiaridades e habilidades, mas Solta era diferente deles. Ele era um monstro que estava usando os feitiços e habilidades dos humanos e Denis. Se Solta continuasse a evoluir e se tornar uma existência superior enquanto praticava os feitiços e habilidades dos humanos, então, no futuro, ele se tornaria uma existência aterrorizante muito pior do que um Lorde Monstro. Raesha pensou enquanto olhava para Solta com um olhar profundo. Existiam humanos e Demis que se tornaram poderosos com o uso de feitiços e habilidades. Se Solta conseguisse atingir o nível deles enquanto evoluía, no futuro ele se tornaria uma existência poderosa. Existe a possibilidade de que ele se torne mais forte do que ela. Solta virou a cabeça para Raesha e perguntou: Você quer que eu mostre todo o meu potencial, certo? Então, que tal me deixar lutar contra todos eles ao mesmo tempo? Acho que você vai gostar da minha atuação. Oh! Tem certeza sobre isso? Um sorriso apareceu no rosto de Raesha quando ela perguntou a Solta. Ela não esperava que Solta pedisse para lutar contra todos os monstros da segunda evolução ao mesmo tempo. Bem, ela não recusaria, pois achava sua sugestão interessante. Isso tornaria esta batalha mais divertida. Claro, eu também quero testar minha força contra eles, Solta disse aos monstros de segunda evolução enquanto descansava seus pés no corpo do orc negro. Ele olhou para Raesha e acrescentou: mais uma coisa.
Vou adicionar Yuko ao meu grupo. Quero que ela experimente lutar contra os monstros neste lugar. Claro, lute contra eles o quanto quiser. Contanto que isso me entretenha, então é bom. Raesha disse enquanto se recostava na cadeira. As coisas estavam ficando interessantes. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.